aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem a seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o som e toda a voz, cantem glória. Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém. Esse é um tempo que, como nós pedimos aqui, que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. E esse é o objetivo que nós estamos aqui essa noite. A igreja junta, o corpo de Cristo, tem como único objetivo louvar o nome do Senhor. Então convido vocês para esse momento que a gente possa se levantar, abraçar, conhecer a pessoa que está do nosso lado, que a gente possa fazer que a gente possa ver como é que está a pessoa, falar com ela, descobrir como é que está essa semana. Que possa ser um tempo de comunhão agora, por favor. Eu convido a igreja a ter um tempo de leitura da Palavra de Deus. Esse é um tempo que nós vamos entrar realmente no nosso espírito de adoração conjunta como igreja. Então, convido a igreja para a leitura conjunta do Salmo 98, versículos 4 e 5, que está no boletim. Peço para que a igreja se coloque em pé, por favor, para nós lermos esse pedaço. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Esse é um tempo que nós vamos celebrar o Senhor. Então vamos celebrar juntos com esse cântico, celebrar juntos como igreja. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém, amém. A gente está cantando da fidelidade de Deus, do como Deus é bom para nós em toda a nossa vida. E eu garanto que se a gente desse 5 minutos para você compartilhar do como Deus é bom e como Deus é fiel, 5 minutos não seriam o suficiente. Então vamos aprender uma música nova. A gente vai para o refrão lá, que é Deus é fiel. Vamos aprender? A gente vai cantar lentinho e daí a gente vai aprendendo. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Vamos de novo? Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Vamos cantar essa música que fala que acima das coisas ruins na nossa vida, acima dos nossos problemas, acima dos impossíveis, Deus é fiel e Deus nos promete que a gente vai ter tudo de bom, tudo que Ele tem para nós e que Ele só pensa no melhor pra gente. Que você possa confiar em Deus, independente da escolha que você tem pela frente, independente da encruzilhada que você tá. Vamos cantar? Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Agora que você já aprendeu, vamos tentar de novo? Do início. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios
e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Vamos, refrão. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis, acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida, acima da morte e da vida eu sei que meu Deus é fiel. Amém. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos cantar da tua fidelidade, Pai. Muito obrigado porque nós podemos ter certeza que o Senhor está conosco em cada momento da nossa vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de dúvida e incerteza. O Senhor está sempre conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor reforça a sua fidelidade, mesmo nós não sendo dignos dela, Pai. Mas por tua graça, o Senhor nos ama e o Senhor nos reforça o quão fiel o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te
te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Amém. Queremos acolher a todos na bendita paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja ministrando a cada um dos nossos corações essa sua bendita paz. Nosso carinho especial para com os visitantes, também aqueles que nos acompanham pela internet. Gostaríamos de destacar nesse momento os que estão nos visitando pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, onde você estiver, coloque-se em pé que nós queremos presenteá-lo. Por gentileza, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Um querido casal aqui na frente, mais uma jovem aqui. Aguarde até um pouquinho que o nosso irmão Diácono Reinaldo está chegando aqui, o Nélio ali atrás. Receba o nosso abraço, nosso carinho. Deus muito os abençoe. Sois muito bem-vindos entre nós. Muito obrigado. Quero destacar das informações do boletim, mais ou menos em ordem aqui. A nossa escola dominical hoje encerrou o seu trabalho de classes conjuntas. Domingo que vem, a pleno vapor, desde as 10 horas da manhã. Alguns já chegam para o culto às 9, fica para a escola. Quem chegar para a escola fica para o culto das 11 e sem embargo de vir para o culto da noite também. No dia 30 de março, nós estamos convocados para uma Assembleia Geral extraordinária, que assim a nossa Constituição chama, para a eleição de presbíteros e diáconos. O prazo para indicação de nomes foi esticado para 23 de fevereiro, portanto daqui a 2 domingos, mas você não pode perder esse prazo, que já no dia seguinte o Conselho vai avaliar as indicações para publicar para a igreja. Ore também por esta importante Assembleia da nossa igreja. Todas as nossas atividades já estão sendo retomadas, o coral retomou seus ensaios da semana, já se apresentou de manhã, agora à noite, ainda há espaço para novos coralistas, venha integrar o nosso coral. Mocidade, UPA, UCP, todos funcionando a todo vapor, e os núcleos familiares vão iniciar os seus trabalhos no dia 26 de fevereiro com reunião conjunta. Coordenadores de grupos locais, não deixe de passar a listagem dos preletores para o nosso coordenador geral, que hoje, por coincidência, está no púlpito. Nós queremos, com alegria, saudar a todas as nossas mulheres no Dia da Mulher Presbiteriana. Eu gostaria que todas as mulheres presentes ficassem em pé. Nós queremos orar por vocês, agradecendo a Deus as suas vidas queridas. No primeiro domingo de fevereiro é o Dia do Homem Presbiteriano. No segundo domingo, o Dia da Mulher Presbiteriana. E assim nós não esquecemos de ninguém, desde as mais jovenzinhas, as mais experientes, recebam a nossa querida homenagem, que nos é prestada também por esta lente que está aí, que eu não consigo ler tudo que está aqui, depois você vem pertinho no final do culto e lê, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Senhor, nós te agradecemos pela vida desse quadro feminino tão importante na nossa igreja. A bênção de podermos contar com o labor, o destemor, o empreendimento do braço feminino, que entre nós é de muita responsabilidade, de muito empenho. Nós jogamos as tuas bênçãos sobre todas elas, amadas irmãs, desde aquelas que estão iniciando a sua vida cristã, aquelas que já têm dado o seu exemplo ao longo dos anos, as crianças, as adolescentes, as jovens, todas, ó Deus, têm uma razão de ser nesta igreja. Nós pedimos que o Senhor continue a usá-las com poder e graça para a glória e para a honra do teu santo nome. Em Cristo Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podeis sentar. Quero dar um último recado da nossa associação comunitária, que domingo que vem tem o seu primeiro almoço beneficente, e você pode comprar o seu ingresso
a R$25 os adultos, para ajudar a nossa creche e o nosso lar Mineschleder, mas também poder congraçar-se, né? Nós vamos estar juntos logo depois do segundo culto da manhã, num tempo de comunhão fraternal. Há um apelo especial àqueles que, além de comprar o seu ingresso da família, quiserem comprar um ingresso a mais para uma das nossas crianças virem. Lógico, nós vamos trazer todas, mas assim a gente tira um pouco do peso financeiro para que elas também participem, já que é em prol, em benefício delas. Palavra com o nosso coral. Após darmos início ao nosso culto, celebrando com alegria a fidelidade de Deus, é o tempo nesse momento de nós termos um momento de contrição, de reflexão, buscarmos ao Senhor com temor e tremor. Para tanto, eu quero convidá-los à leitura, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Esses dois versículos nós leremos a uma só voz, mesmo assentado como você está. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, leiamos esta passagem que servirá para nossa inspiração. Leiamos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, com temor e tremor. A fidelidade de Deus enche o nosso coração de alegria, mas a convicção de pecado que nós devemos ter na mente deve nos trazer a presença de Deus com temor e tremor. Por isso eu quero convidá-lo nesse instante a um momento de oração silenciosa. Você pode curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, ter um momento de introspecção, de genuflexão espiritual, um momento de recolhimento espiritual para buscarmos a presença do Deus eterno. Confessemos os nossos pecados.
doce é a tua companhia, Senhor. O teu favor, a tua graça é melhor do que a vida. Nós nos aproximamos de Ti, ousamos, ó Deus, a este ato, por conta de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que fez por nós o sacrifício, que rasgou o véu do santuário e nos propiciou a oportunidade de adentrarmos, ó Deus, a Tua intimidade. Pai, nós confessamos diante de Ti os nossos pecados, reconhecemos as nossas limitações, que somos seres débeis, ó Deus, com uma herança maldita, adâmica, e que também, ó Deus, trazemos, ó Deus, na própria existência, os sinais da presença do pecado. Por isso, ó Deus, diante do Teu altar, nós Te suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia, o Teu favor em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Lava-nos completamente da iniquidade, purifica-nos com hisopo. Tira, Senhor, todas as mazelas que contaminam a mente e o coração, ó Deus, na Tua presença. Nós Te pedimos isso nessa hora. Também nos lembramos, ó Deus, dos missionários da igreja que estão espalhados por todo esse canto do mundo, Deus, criado pelo Senhor. Gente que tem consagrado a sua vida, dedicado os seus dons e talentos na tarefa árdua e difícil de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus dentro de uma perspectiva transcultural. Nós, ó Deus, rogamos por eles, pelas suas lutas, pelas distâncias que eles, ó Deus, estão dos seus familiares, das suas igrejas, dos seus mais chegados, ó Pai, que o Senhor esteja assistindo com a Tua presença ao lado de cada um. Também intercedemos, ó Deus, pelos enfermos da nossa comunidade, pelos que estão enlutados, que o Senhor enxugue dos olhos toda lágrima, confortando e consolando. Todas estas coisas, ó Deus, nós Te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, que nos ensinou como família da fé, orarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Servir com dedicação. Essa é a chamada dessa etapa que está no nosso auxílio litúrgico, para nos trazer a lembrança de que nós temos alguma coisa para fazer. Nós temos que devolver algum pouco que esse Deus fiel que nós temos cantado nos nossos cânticos tem feito pelas nossas vidas. É a hora do ofertório. Vamos acompanhar com atenção a leitura do texto que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, o verso 10. Diz assim o texto bíblico: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós falamos tanto da fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo já nos ensinou isso por tantos meios, mas um deles eu separei para a nossa lembrança, que está no texto de Filipenses 4,13. Nós sempre nos lembramos disso nas horas de alegria. É bom nos lembrarmos também nas horas de dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa fortaleza que nos mantém sempre vivos, sempre prontos para o novo desafio que temos pela frente. Pois bem, convidamos agora os nossos irmãos diáconos para o momento do ofertório, enquanto estivermos cantando o hino, e quando da última estrofe convidamos as crianças para virem à frente para serem dispersadas para o culto infantil. Esse hino tem 6 estrofes, meus irmãos, então requer alguma dinâmica. Então a Cristina vai ficar aqui comigo. O que a gente cantar junto, vocês cantam junto. O que eu cantar separado, os homens me ajudem, por favor.
Nós vamos distribuir as tarefas da seguinte forma: a primeira vai todo mundo, a segunda são as mãos das senhoras, então as mulheres cantam a segunda, a minha voz é do coral, é a terceira, os meus bens, na vida tradicional é o homem que trabalha, então é o senhor dos bens, não é? Então os homens cantam a estrofe número 4, e a 5 e a 6 nós cantamos todos juntos. Seja consagrada minha vida ao meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz, Jesus, aceita para o teu louvor cantar. Fazem que meus lábios possam a mensagem proclamar. Os meus bens quero ofertar-te, nada quero te esconder. Minha inteligência guia sob a luz do teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono salvador. E a última em pé, por gentileza. Meu anelo, meu desejo, sejam só teu nome honrar, que meu ser completo eu possa, ó Jesus, te consagrar. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, graças damos pela dádiva da vida, por tudo quanto Tu tens acrescentado para cada um de nós, sem qualquer merecimento. Aceita, Senhor, agora estas ofertas que nós colocamos, e especialmente, aceita-nos a nós, Senhor, como oferta, toma-nos para o Teu serviço, a Tua obra, Senhor, onde quer que Tu precisares, aceita-nos a nós. Nós nos colocamos na Tua salva, Senhor, como servos que precisamos aprender da Tua fidelidade para conosco. Aceita-nos, Senhor, mesmo com as imperfeições. Multiplica, Senhor, estes bens que agora temos aqui à frente, Senhor. Estes bens que serão distribuídos por mãos que Tu estás sempre abençoando. Permite, Senhor, que todos os compromissos da Tua igreja sejam saudados. Permite, Senhor, que novas frentes de trabalho para falar da Tua verdade, para poder levar ao conhecimento de todos o quanto Tu deves ser honrado e louvado, seja possível. Toma agora, Senhor, nas Tuas mãos aqueles que vão cuidar, a Luciana e os demais da sua equipe, deste grupo de crianças, Senhor, para que a sua mensagem chegue a estes pequenos corações e que eles possam, Senhor, estar sendo preparados, porque já são a igreja do hoje, Senhor. Prepara a igreja do amanhã. Toma também, Senhor, o Teu servo, reverendo Juarez. Tu já colocaste
no coração dele a tua mensagem. Abre agora os nossos, Senhor, para que nós possamos receber essa mensagem e torná-la viva para cada momento das nossas vidas, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Please assent. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, pra provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade sentir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, Salvador. Com seu sangue salvou, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem Graças a Deus por todas as suas bênçãos, infindas bênçãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Nós leremos do verso 25 ao 37. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Vamos colocar-nos em pé e vamos fazer a leitura alternada desta passagem. Lucas 10, 25 a 37, eu começo e a igreja responde. O último verso nós leremos juntos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo?
casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Todos. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez visitamos esta passagem conhecida, traduzida de variadas formas e que tem falado ao coração das pessoas em tantas culturas, línguas e nações. E o nosso pedido nesta hora é que tu fales ao nosso coração. Nós queremos receber a instrução e queremos viver esta orientação da tua palavra em os nossos dias, nestes dias de hoje. Visitamos uma história passada, mas vemos nela os princípios que regem a nossa vida neste dia, e esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O dia mal começa e nós já somos instados a tomar providências, a fazer escolhas, a determinar o caminho que vamos seguir naquele dia. Já de início precisamos escolher a roupa que vamos vestir. Quando saímos da nossa casa, precisamos escolher o caminho que vamos tomar para o objetivo que temos, principalmente nas nossas cidades tão confusas no seu trânsito, no seu tráfego intenso. Às vezes precisamos mudar de rumo para chegar mais depressa. As donas de casa, ainda ali pelo meio da manhã, precisam decidir qual vai ser o cardápio do almoço, se não das demais refeições do dia. E já temos chegado a uma situação que a nossa dificuldade não é ter o que fazer, mas o que fazer diante, talvez, de tantas opções e principalmente de tantas dietas. Nas lides profissionais, nós precisamos sempre estar atentos às decisões que vamos tomar do trabalho, do empreendimento, daquilo que se espera de nós. Na vida acadêmica, na vida estudantil, não é diferente. Enfim, o tempo todo, nós somos constrangidos, nós somos tocados, nós somos movidos a tomar decisões. Algumas delas, convenhamos, nem sempre são certas, são as corretas. De algumas delas nós nos arrependemos. O que vale para o cotidiano, vale também para aquilo que diz respeito, talvez, à magnitude da nossa vida. As coisas que determinaram o curso da nossa existência, aquelas decisões capitais, aquelas que determinaram a constituição da nossa família, o nosso casamento, a geração de filhos, aquelas que determinaram o nosso labor, o nosso empreendimento, e delas também, muitas vezes, reconhecemos, nem sempre tomamos as decisões mais acertadas. Precisamos, talvez, de rotas de correção. Carecemos, talvez, de algumas mudanças no correr da nossa caminhada. E por isso nós sempre consultamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é norte, é bússola, é direção, é caminho seguro. Sempre que vamos a ela, encontramos nela a palavra do Senhor que diz: este é o caminho, andai por ele. Nós estamos diante de uma passagem muito rica. Eu digo com certeza que não é a primeira vez que você está se deparando com esse texto sagrado. Mesmo aqueles que não estão habituados com o nosso costume de leitura, meditação, pregação da palavra de Deus, já ouviram falar dessa história. Talvez não na sua inteireza, talvez não com o seu objetivo maior, mas a história é bastante conhecida. E ela nos coloca justamente na necessidade que alguém teve de saber exatamente o que fazer,
de tomar a decisão certa, de escolher o caminho que não seria equivocado. É verdade que de início nós já percebemos que a intenção, que o que ia no coração deste homem ligado a não só a teologia, mas a própria vivência legal que desta teologia procede, não tinha uma boa intenção quando fez a pergunta a Jesus. Nesse sentido, eu creio que aqui nós podemos avançar para além daquilo que este indivíduo tinha em mente. Nós podemos fazer a mesma indagação que ele fez, mas com boa intenção. Nós não devemos seguir-lhe os passos de quem queria colocar tropeço, não era o primeiro a fazê-lo diante de Jesus, mas nós podemos sim observar que a sua questão é muito importante. A pergunta não é outra: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que é que eu faço para ir para o céu? O que é que eu faço para não ir para o inferno? Como deve ser a minha vida para que, quando se encerrarem os meus dias, eu tenha o bom caminho? O assunto a respeito da vida pós-mortem tem sido debatido por muitas expressões religiosas, por muitas filosofias, tem ocupado milhares e milhares de livros, tem sido motivo de muitas preleções, de muitas pregações, e por muitas vezes Jesus foi indagado com esta questão. O jovem rico fez essa pergunta: que farei de bom? Até porque se imagina que tem que ser alguma coisa boa para que a gente alcance esta virtude, esta bênção. E como só é acontecer, não é a primeira vez, Jesus responde a questão com outra pergunta: que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: o que está na lei que você é intérprete, que você examina, que você estuda, que você tem suado a camisa ao longo da semana, e quando dos encontros do povo de Deus você está ali para apresentar a sua exegese? E, surpreendentemente, ele dá uma resposta na mosca. Ele atinge o objetivo certeiro. E ele, de súbito, responde: deve ser isso, vamos ver se eu acertei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e, por força de consequência, amar também ao próximo. Ao que Jesus respondeu: exatamente, na mosca, você acertou o alvo, é isto mesmo, respondeste corretamente. Se alguém tinha uma dúvida, apresentou a dúvida, ele mesmo encontrou a resposta, a decisão acertada é esta, mas Jesus coloca então a questão em termos práticos: faze isto e viverás. Porque não basta a gente saber a resposta certa, a gente precisa fazer a coisa certa. Não basta a gente saber qual o caminho correto, nós precisamos seguir por ele. Não basta saber que este não é o caminho bom e continuar por ele. A gente fica com a impressão, quando percebe o comportamento, o discurso de muitas pessoas, que dificilmente alguém não sabe qual é o caminho certo. Dificilmente alguém vai dizer que este caminho, que é absolutamente equivocado, é o certo. Ao contrário, chega mesmo a admitir, quase jocosamente: esse é um caminho da perdição, esse é o caminho errado, mas eu vou continuar nele. Ainda não chegou a decisão acertada, mesmo tendo a informação correta. Então era uma hora decisiva. A primeira pergunta foi respondida com outra pergunta, que por sua vez trouxe a resposta certa. O acerto agora demandava uma prática. Mas esse indivíduo, mal satisfeito neste momento, com o fato de Jesus ter se desvencilhado tão facilmente da questão, faz uma réplica: quem é o meu próximo? E eu volto a dizer, se, diferentemente do intérprete da lei, nós temos o direito de perguntar: que faremos para ter a vida eterna? E recebemos do Senhor Jesus a resposta certa, desta vez também
não seria desonesto da nossa parte indagar quem são as pessoas que podemos chamar de próximos? Quais são aquelas a quem devemos, sim, dirigir também o nosso amor, devotarmos a nossa expressão de carinho, de atenção, como expressão do amor a Deus? Por isso, não seria sem propósito se nessa hora nós nos alinhássemos a esta questão também: quem é o nosso próximo? E nesse momento, então, Jesus passa a contar uma história inigualável, uma história que só Jesus poderia contar, nos seus ricos detalhes. Apenas pela capacidade magistral, a sua maestria, mas a sua profundeza, nos dá condições de agora perceber, só podia provir de Jesus esta história. Nesta noite em que nós escolhemos esta passagem para meditar e sugerimos esta temática acerca de decisões acertadas, nós vamos encontrar na história que Jesus conta para explicar quem deve ser o nosso próximo, algumas questões que devem marcar acertos na nossa vida. E a primeira delas diz respeito à religião acertada. E a religião acertada, à luz da resposta de Jesus, não pode ser outra, senão aquela que aproxima o homem do seu semelhante. Ouvi diversas vezes do meu saudoso amigo e pastor, o pai de Luciana, que está aqui, o reverendo Elias, a seguinte expressão: se a tua religião te afasta do teu próximo, te afaste da tua religião, porque ela não é uma boa religião. Meus irmãos, no ensejo da história em que Jesus vai explicar a questão que lhe fora posta, ele descreve que um indivíduo havia sido assaltado num caminho virtualmente perigoso. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó era uma estrada de facilidade para os salteadores, para os ladrões. Era, quem sabe, como alguns desses becos na nossa cidade, apesar de que as pessoas estão assaltando à luz do dia, as pessoas estão assaltando em meio a muitos indivíduos, mas a gente ainda entende que certos lugares são mais propícios para a prática do furto, para o exercício da violência. Jerusalém para Jericó era um destes lugares, e eis que esse indivíduo foi assaltado, foi roubado. Como não bastasse a subtração dos seus bens, ele foi machucado, ele foi ferido, e o foi de uma maneira muito drástica, muito difícil, de tal sorte que ele ficou semi-morto. Volta e meia nós tomamos informação pelo noticiário de pessoas que, quer por acidente, quer no exercício da violência, foram deixadas no caminho e só por um verdadeiro milagre foram salvas. Agora mesmo, no mês de janeiro, uma senhora de 59 anos, numa estrada no estado de São Paulo, perdeu o controle do veículo, avançou para dentro de uma fazenda e ali ficou cerca de 48 horas, mais ou menos. E foi de fato um milagre ela ter sido encontrada, porque o dono da fazenda olhou para um lugar que dificilmente ele olhava e viu a coisa assim pelo brilho do sol, que estava diferente. Quando ele se aproximou, era justamente o veículo dela que estava caído ali, e por realmente um milagre ela foi salva, bebeu água de chuva, né? Então, um indivíduo que está estirado, um indivíduo que está à mercê da sorte, um indivíduo que está ali para aguardar apenas o falecimento dos seus órgãos, não respirar mais e ser encontrado, sabe-se lá quando, se não até mesmo ser comido pelos animais e pelas aves. Era o estado em que se encontrava este indivíduo que fora assaltado neste perigoso caminho. E aí Jesus entra por uma vertente da religião. Casualmente, versículo 31, descia um sacerdote. Nós adotamos por princípio no meio reformado o sacerdócio universal dos crentes, que indica que nós não precisamos de uma intermediação a não ser a de Jesus para nos aproximarmos do nosso Deus. Não dependemos
de qualquer outro tipo de mediação, de tal sorte que cada um de nós é considerado sacerdote. No entanto, a figura aqui é justamente do sacerdote israelita, do sacerdote que fora escolhido para tal. O sacerdócio havia assumido, inclusive, uma característica hereditária, fazia parte já de dinastias. Nós encontramos o primeiro sacerdócio lá em Arão, mas com o passar do tempo, a família de Arão foi perdendo a sua força, e então, mais para frente, nós vemos o sacerdócio de Zadok, ou alguns preferem Sadoc, e eis que este indivíduo representava de maneira mais clara, mais óbvia, a religiosidade. Mas eis que na descrição de Jesus, para a surpresa dos seus ouvintes, se diz que este indivíduo que passava, que podia avistar o homem semimorto, que podia divisar ali alguém que precisava dele, passou de largo. Sublinhe esta expressão, grafe, torne-a bastante destacada para nunca fazer isto, para jamais cair na tentação de passar de largo de alguém que está precisando de você. Porque esse sacerdote fez isso? Que a sua religião recomendava, que a sua religião exigia, que a sua expressão de fé não o permitia aproximar-se de alguém que estava talvez machucado, ferido, sangrando. Isso lhe custaria muito caro. Ele até poderia ter este gesto, mas ele ficou imaginando: vou ter que ficar não sei quantos dias fora do convívio da minha expressão de fé, não vou poder ir no culto, não vou participar do coral, não vou poder cantar os louvores, não vou poder sequer entregar a minha oferta de ação de graças, não vou poder ver os irmãos, porque havia um rito de purificação complicado, demorado, e ia custar caro para ele, inclusive, por causa de um culto de purificação que deveria fazer, conduzido pela oferta, pelo sacrifício de alguns animais adicionais. Ele fez a conta do tempo, do custo econômico, de ficar privado da companhia das pessoas. No caso do sacerdote era mais caro ainda, e ele disse: não dá. A minha religião me garante que eu posso passar de largo. A minha religião me dá um caminho que eu posso escolher aqui para derivar para longe disso. Não bastasse esta ilustração, que por si só já nos deixa boquiabertos, Jesus avança o sinal, e no versículo 32 nós lemos que, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. O levita também é um sacerdote, mas um sacerdote com missões bastante específicas do sacrifício. A eles havia sido dada a missão por excelência do culto. O culto era a obrigação do levita. O levita não havia sido conferido a dádiva de propriedades. Na distribuição das 12 tribos de Israel, Levi era um deles. A tribo de Levi não figurava entre as 12. Os filhos de José, Manassés e Efraim, acabavam se dividindo como então 2 tribos de José, para que as 12 tribos fossem fechadas. E dos levitas sempre se dizia: eles não têm propriedade, eles não têm patrimônio, eles não têm registro de imóveis, eles também não pagam nem ITR, nem IPTU, graças a Deus por isso, né? Que coisa que a gente vai ter que pagar, aliás, esse mês, né? Todo mundo vai ter que morrer na grana do IPTU, porque a eles foi dado o Senhor Deus. Esta era a ideologia do levita. Levita não tem bem patrimonial, não tem elementos materiais, tem elementos espirituais, tem elementos superiores, superlativos. Mas o levita também encontrava subterfúgio na sua prática religiosa para não se aproximar daquele que precisava dele.
Meus irmãos, sacerdote e levita podem ser vistos de uma mesma ótica, mas que, infelizmente, traem a verdadeira fé. Quando eu digo religião acertada, meus irmãos, eu não estou me referindo ao judaísmo ou ao cristianismo, ao presbiterianismo, à igreja reformada, à fé evangélica em geral, porque muitas vezes, como sendo isto ou aquilo, podemos estar praticando uma religião desacertada, que difere inclusive do próprio princípio que a palavra de Deus nos ensina. Com toda certeza, a expressão religiosa que temos proclamado deste púlpito e que queremos ver na vida prática de cada um dos seus membros, não vai na direção do comportamento do sacerdote e do levita. Este comportamento não é aquilo que esperamos. Conseguimos ler as Escrituras Sagradas desde o Velho até o Novo Testamento, e o que vemos sim é o nosso Deus se aproximando de nós, o nosso Deus vindo ao nosso encontro, o nosso Deus tomando a nossa condição humana, encarnando-se na realidade humana, para que nós nos aproximemos uns dos outros. Hoje mesmo pela manhã, um dos textos que lemos na liturgia do culto, de Efésios capítulo 2, onde nós lemos, e o coral, de maneira muito apropriada, entoou um hino que diz exatamente isso: agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, o que? O judeu e o gentil, fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A religião acertada é a que aproxima o homem do seu semelhante, seja ele quem for, seja ele aquele que tem uma religião diferente da sua, seja aquele que tem uma profissão diferente da sua, seja aquele que torce para um time diferente do seu, seja aquele que não compartilha as mesmas visões político-partidárias. Haveremos de nos respeitar a todos, mas jamais iremos permitir-nos afastar, ficarmos longe, distanciados, tanto mais quando o nosso próximo, quando o nosso semelhante precisa de nós. Talvez até não precisemos ter gestos de tanta aproximação quando as coisas estão caminhando normalmente, mas quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, não podemos nos refugiar em eventuais princípios religiosos tirados de não se sabe onde, para nos afastarmos do nosso semelhante. A nossa lide pastoral cotidiana é para atender aqueles que precisam. E quero dizer até com certa satisfação que a maioria das pessoas que nos procuram aqui não são nem membros da nossa igreja, nem estão arrolados nos nossos róis de membros aqui, nem fazem parte do cotidiano da vida da comunidade. Não que seja proibido procurar os pastores, pedir aconselhamento, muitos assim o fazem e assim deve ser, mas a maioria são pessoas de outras expressões religiosas, são de outras linhas de pensamento, mas que na hora do aperto sabem que aqui nós não fechamos a porta, que aqui nós não perguntamos, mas, bom, de onde é que você vem mesmo? Qual é a sua religião? Qual é a sua prática de fé? Conforme for, a gente ouve você, a gente dá conselho para você. Conforme for, a gente não faz isso. Nós estamos aqui para nos aproximar do nosso semelhante e que ele se aproxime de nós, porque foi exatamente o que fez aquele que na história aqui, aos que estavam ouvindo, não se imaginaria que faria, um samaritano. A versão que eu tenho diante de mim, ela mesmo coloca o bom samaritano, creio que na sua versão também vem esse título, mas o texto não o chama de o bom samaritano, apenas de samaritano. O povo samaritano é um povo muito interessante. Eis que surge no período da invasão assíria, no 8º século antes de Cristo. Senaqueribe havia levado cativo o povo para a Síria e deixado apenas os menos favorecidos, os menos aquinhoados na terra, e mandado em degredo
para aquela terra gente que estava em outras nações, inclusive lá na própria Síria, de tal sorte que ali naquela região formou-se um populacho, como se diz lá nos textos de Reis. Uma gente cuja expressão de fé, o estilo de vida era bastante confusa. No correr do tempo, os samaritanos foram instados a receber uma orientação religiosa para organizar melhor a região. Estava havendo muita violência, inclusive a violência que vinha por parte dos animais que pululavam naquela terra, e entendendo que talvez estivesse faltando religião. Deus estava castigando aquela gente porque lhes faltava religião. E aqueles que vieram para ensinar a religião passaram a ensinar, mas eis que adotaram apenas como expressão religiosa uma parte daquilo que o judaísmo, na sua inteireza, adotava, mormente a Torá, a lei. E é por isso que judeu e samaritano têm grandes divergências. Enquanto o judeu aceitava a Torá, aceitava os profetas, aceitava os demais escritos, os samaritanos ficavam apenas na Torá. E aí, para a surpresa dos ouvintes de Jesus, ele inclui o samaritano como alguém digno de aplauso, digno de um exemplo a ser seguido, porque o que fez ele, diferentemente do que haviam feito o sacerdote e o levita, fora ao encontro do homem semimorto. Não se afastou dele, se aproximou dele. Quem é o meu próximo, Senhor? Quem é o próximo daquele que estava caído? A religião acertada é aquela que aproxima o homem do seu semelhante. Nós temos professado a nossa fé em Jesus. Nós somos salvos pela graça em Jesus. A pergunta formulada por aquele intérprete da lei: que farei para herdar a vida eterna? Nós bem conhecemos: receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que é o que nos capacita para amar a Deus sobre todas as coisas e, por força de consequência, ao nosso próximo. Porque a nossa instrução de fé nos diz que não existem linhas estanques entre o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Quem ama a Deus não pode odiar a seu irmão. Quem ama a Deus a quem não vê, não pode odiar ao seu irmão a quem vê. Portanto, temos este completo mandamento: que devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo. Mas falando de amor, se a religião acertada é a que aproxima o homem do seu semelhante, nós precisamos avançar para o amor acertado. Até onde vai este amor? Até onde o nosso amor pode cumprir plenamente o seu objetivo? E da mesma sorte como quando que afirmamos que a religião acertada é a que aproxima o homem do seu semelhante e não o afasta, o amor acertado é o que leva o homem a cuidar do seu semelhante. O samaritano, diferentemente do sacerdote e do levita, aproximou-se. Está praticando uma boa religião, mas ele não apenas aproximou-se. Ele não apenas ficou observando, porque a proximidade nos permite enxergar alguém, ver a sua necessidade, ver aquilo que não está bem, fazer até uma análise, um diagnóstico. Com muita frequência eu recebo diagnósticos do andamento da vida da igreja, dos ministérios, das necessidades que temos. E é muito curioso que boa parte desses diagnósticos são feitos exatamente com uma boa distância. As pessoas chegam a pontuar o que não vai bem, o que é necessário, os recursos que precisamos levantar, a equipe que precisamos ter, o lugar em que as coisas devem funcionar, mas não chega ao ponto de dizer: conta comigo, meu braço é o primeiro estendido, meu bolso também está liberalmente aberto para dar, pode contar comigo. O amor acertado é aquele que leva o homem a cuidar do seu próximo. O amor acertado é aquele que leva a pessoa que percebe uma necessidade a ir às últimas consequências. Porque o texto prossegue na sua descrição: enquanto do levita e do sacerdote há pouco a se dizer,
Na verdade, nada a se dizer. Do samaritano se diz que ele passou perto, teve compaixão, e versículo 34. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, que sugestivamente ele carregava consigo, talvez para alguma refeição. Não era apenas um bálsamo, era um óleo que ele poderia usar para alimento, e o vinho também da mesma sorte, mas que ambos serviam também de medicação de pronto-socorro. E colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria, provavelmente em Jericó. A viagem era de Jerusalém para Jericó. E levou a uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. Domingo passado nós falamos sobre essa moeda do denário, e seguindo mais ou menos uma lógica, não era um valor muito alto, alguma coisa aqui que somaria aproximadamente R$50, e os entregou ao hospedeiro. A hospedagem lá era baratinha, assim, tipo algumas pensões que tem aqui em Curitiba, não é de hotel 5 estrelas, não. Dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A religião acertada nos leva a amar o nosso próximo, estando bem perto dele, bem próximo dele. Mas este amor nos leva a empreender jornadas bem precisas, nos leva a considerar gestos concretos. Não nos deve levar apenas à omissão, aos braços entrecruzados, vendo a banda passar. Este homem tomou as primeiras providências, tomou as segundas providências, tomou as terceiras, e até as que viriam à frente ele já estava prevendo. Colocou a mão no bolso, levou ao lugar adequado, tomou providências necessárias. Cuidou do seu semelhante. Cuidou do seu semelhante. Evidentemente, nós podemos aplicar isso a muitas instâncias da nossa vida, desde aquelas mais imediatas, ligadas ao ambiente doméstico, aquelas que nos tocam nos ambientes pelos quais percorremos, até aquelas que estariam talvez um pouco mais distantes de nós. O ponto aqui é apenas que nós não podemos ser irresponsáveis de observar as necessidades e não investirmos diretamente nelas, de ficarmos a uma boa distância, a uma segura distância, que apenas nos dê a impressão de preocupados. O diagnóstico é correto, a necessidade é verdadeira, há algo a ser feito, mas eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar e vou cooperar. Eu estou observando neste comecinho ainda de ano, e eu diria que para nós, passado o mês de janeiro, com a revoada das pessoas para as suas férias de praia, de fato é em fevereiro que a gente engrena os motores e todos os nossos segmentos passam a funcionar com muito mais eficiência, e nesses últimos dias, principalmente, aliás, como falamos ainda há pouco nos nossos avisos, e eu estou muito feliz, que eu estou vendo envolvimento, preocupação, interesse, mas talvez está faltando você ainda. Talvez você ainda está muito passivo. Talvez você está vendo só uma certa distância. Você toma o informativo, vê as inúmeras leads que nós temos, trabalhos, eventos, ministérios. Você pode chegar um pouquinho mais. Você pode amar de maneira mais acertada, mais compromissada. Você pode ser aquele que vai pensar as feridas de quem está perto de você com óleo e vinho, com abraço fraterno, com apoio, com sustentação. Você pode avançar um pouquinho mais e levar aquele ou aqueles que precisam até ao lugar de refúgio. Se não é uma hospedaria, se não é a sua própria casa, é a casa do próprio indivíduo, é talvez até o ambiente da igreja, aonde você vai trazer pessoas que estão perambulando por estas ruas da nossa cidade. E se for necessário, você vai investir até economicamente, porque você quer não apenas ter um amor dos lábios, um amor cantado em verso e prosa, um amor romântico, um amor que ficou tão bonito nos lábios do intérprete da lei,
Eu fico pensando que ele até teria impostado a sua voz para responder à pergunta do mestre, mostrando-se um aluno perfeito, um aluno que sabe o ponto direitinho. Como você interpreta o que diz a lei a respeito disso? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas com certeza esse indivíduo que queria apenas testar Jesus, provar Jesus, incomodar a Jesus, figuraria muito melhor entre o sacerdote e o levita do que o samaritano. Eu creio que você quer ser muito mais parecido com o samaritano do que com o sacerdote e do que com o levita. Religião acertada é aquela que aproxima o homem do seu semelhante. O amor acertado é o que leva o homem a cuidar do seu semelhante, dedicando-se às últimas consequências. Mas nós estamos neste mês, dentro da nossa temática geral, que envolve a mordomia de tantas coisas, tratando da mordomia do tempo. E para fazer certas coisas a gente precisa de tempo. E eu queria terminar falando do tempo acertado. Se você já tomou uma decisão acertada no que tange a sua expressão de fé, tomou uma decisão acertada no modelo do seu amor, você precisa tomar uma decisão acertada na administração, no uso do seu tempo. E o tempo acertado é o que é investido junto ao semelhante. Quem é que tem tempo para as pessoas hoje? Quem é que dedica tempo ao seu próximo? Quem é que tem tempo para encontrar alguém que está caído num lugar perigoso, preocupado, quem sabe, se ele está ali, não tem já um bando atrás dele, que tão logo você vai chegar perto dele, vão te assaltar também? E quem é que tem tempo, suplantando todas estas dúvidas, para gastar o seu tempo e levar esse indivíduo até a próxima cidade? O versículo 35 diz assim: e no dia seguinte, a história não terminou no mesmo dia, a história fez o dia rodar, já era o outro dia, e ele ainda diz: olha, fica tranquilo, se ele tiver mais despesa, quando eu voltar, eu pago a conta. Ele já estava prevendo que ele ia precisar gastar de mais dia ainda. Mas hoje a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo nem para mim, pastor. Meu tempo está curto demais. Não estou dando conta das minhas empreitadas. Não estou conseguindo cumprir a minha agenda. E lógico, eu tenho as minhas obrigações também, familiares e profissionais e tudo mais. Se a gente não achar tempo para investir no nosso próximo, não achar tempo para ouvir-lhe os lamentos, as reclamações, não achar tempo para orar por ele e com ele, não achar tempo para trazê-lo à casa de Deus, para ir até onde ele está, dar-lhe assistência. Eu não quero ser melodramático aqui, e no sentido de que agora os nossos olhos estarão voltados para as calçadas da nossa cidade, onde estão estiradas tantas pessoas, esmolando, mulheres, homens, crianças, velhos, o que infelizmente se tornou também uma indústria da miserabilidade. Eu quero distender os meus olhos para muito além destes espaços, para verdadeiras necessidades, para reais necessidades, para gente que, quem sabe, nós nem estamos vendo, porque elas estão escondidas, porque elas estão, de fato, jogadas para fora da estrada, elas não estão sendo vislumbradas pelos nossos olhos, mas o tempo que nós usamos para investir nos outros é um tempo acertado, talvez abrindo mão de tempo para nós, talvez abrindo mão até para tempo para os nossos, talvez até abrindo mão de um tempo de uma prática religiosa, que nós podemos compensar com outra logo na sequência, que ninguém diga que não pôde assistir alguém porque
Estava na hora do culto. A única explicação que geralmente eu tenho para as pessoas que dizem, não, eu não pude ir no culto porque chegou visita em casa. Essa você traz para a igreja. Não use isso para vir, né? Mas quando você diz assim, eu não pude ir no culto, pastor, porque a última hora pediram o meu socorro lá, e eu precisei ir porque era coisa de vida ou morte. Vá! Vá! Vá com toda a força do seu coração, que você será a bênção ali. E tenha certeza, no dia seguinte tem um outro culto para você vir. Porque é um tempo investido no seu próximo, é um tempo acertado. É um tempo que vai trazer frutos que saltam para a vida eterna. As coisas aqui nesta passagem começam com perguntas. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com pergunta. Como é que você interpreta? Aí ele responde. Aí ele faz uma nova pergunta. Como é que é meu próximo? Aí Jesus não respondeu com pergunta. Respondeu com uma belíssima história. Mas por fim Jesus deixa uma pergunta. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus não fez a mesma pergunta que o intérprete da lei lhe fizera. O intérprete perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus perguntou, quem é o próximo do que estava caído? Quem é o meu próximo? É você, é você, é você. São os lá de fora, são os que estão longe de nós. De quem eu sou próximo? Esta é a grande questão, e a resposta também veio dos lábios daquele intérprete da lei, mal intencionado, mas que dos nossos lábios pode vir com a melhor das intenções. É quem usa de misericórdia. Então ouviremos de Jesus com bastante autenticidade. Sigamos e procedamos de igual maneira. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos, pois, meus irmãos, entoar o hino 165, que nos dá conta de que Deus cuida de nós. Às vezes nós não queremos cuidar dos outros, porque achamos que se formos cuidar dos outros, quem vai cuidar de nós? Vamos cuidar dos outros. Deus vai estar sempre cuidando de nós. Fiquemos em pé e louvemos ao Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus cuidará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nós estamos falando do próximo, mas estamos falando de nós mesmos também. Deus cuida de nós. Nós queremos dar uma oportunidade à intercessão no final, diante das lutas, das dificuldades, ou talvez até da intercessão por outra que você traz nesta noite. Quando cantarmos as derradeiras estrofes, os que quiserem vir à frente para a oração, deixe o seu lugar e venham até aqui. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Nas desventuras das tentações, Deus velará
Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, bem, Deus cuidará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. O Senhor cuida de nós, é verdade. Não podemos jamais olvidar do teu zelo, do teu refúgio, da tua mão. Tua mão está estendida, fazendo sombra para que estejamos abrigados de todo o calor. Na batalha, na luta, na porfia, é o teu braço que é vencedor por nós. E nós reconhecemos, ó Deus, ao mesmo tempo que precisamos estar atento àqueles que passam por nós ou àqueles por quem passamos, e não devemos nos omitir, não devemos nos ausentar. Também neste ambiente mais aproximado, mais fraterno, nós também carecemos do toque, da proximidade, do amor, da compaixão. Apresentamos a Ti os motivos que os Teus filhos trazem. Sejam eles encarnados nas próprias pessoas, nos próprios irmãos que estão aqui, sejam aqueles que trazemos em nome de outrem, porque o Senhor conhece as necessidades. O Senhor é Deus de misericórdia. A misericórdia que o Senhor deseja que nós ministremos aos outros, ela vem do Senhor, e é o Senhor quem a derrama profusamente sobre o teu povo. Acode-nos, assiste-nos, atende aqueles que estão enfermos, acamados, internados em hospitais, cura, sara, levanta, aqueles que estão abatidos, estão desnorteados, desorientados, aqueles que estão aproblemados na ordem material, econômica e financeira, aqueles que estão em crises familiares. Senhor, dispensa tua bênção, tua graça, teu favorecimento, é o que misericordiosamente te clamamos nesta hora e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Eu tenho uma boa notícia para você, hoje tem café. Aliás, deve ter suco, né? Vamos lá para o pavilhão. Deus nos abençoe. Boa semana a todos.